último dia 31 de outubro, igrejas protestantes no mundo inteiro comemoraram o aniversário da Reforma Protestante. Isso mesmo, esse grande evento que transformou definitivamente a igreja cristã e que impactou profundamente a sociedade ocidental, acaba de completar 503 anos. Neste vídeo, o nosso Ministério de Jovens da Comunidade Salem vai falar um pouco para vocês sobre a história e a teologia da Reforma Protestante. Antes de falar da Reforma Protestante em si, a gente precisa falar de dois fatores que foram importantíssimos para que a Reforma acontecesse. O primeiro deles foi o movimento do Renascimento, com a chamada cultura do ad fontes, do retorno às fontes, de ler os pensadores antigos e inclusive os teólogos antigos. Isto fez com que padres e monges voltassem a ler, inclusive os escritos de Agostinho de Hipona e todas as doutrinas da graça que foram ensinadas e pregadas por Agostinho de Hipona, que estavam esquecidas na igreja medieval. Isso revolucionou o pensamento de homens como o próprio reformador Martinho Lutero e João Calvino. Outro evento importantíssimo foi a invenção da prensa de tipos móveis, porque naquela época, na Idade Média, era muito demorado e muito caro você fazer cópias de Bíblias e de livros como um todo, porque essas cópias eram feitas à mão pelos copistas. Porém, com a invenção da prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg, lá por volta de 1450, se tornou muito mais rápido e muito mais barato a produção de livros, inclusive da Bíblia. Especialistas dizem que um bom copista, um copista experiente, ele poderia produzir até 40 páginas por dia, copiando à mão. Enquanto isso, essa prensa de tipos móveis, ela era capaz de produzir 3.060 páginas por dia. Vejam, isso foi uma revolução, porque a partir daí, os escritos de Lutero e dos outros reformadores, foram espalhados por toda a Europa. E não somente os escritos deles, mas também as traduções das Bíblias feitas pelos reformadores e pelos pré-reformadores, foram parar na mão das pessoas comuns, como por exemplo o Novo Testamento, escrito no alemão por Martim Lutero, como também a Bíblia escrita no inglês pelo reformador William Tyndale. No dia 10 de novembro de 1493, nasceu Martim Lutero, filho de uma família simples da Alemanha, com um pai minerador, porém que tinha um sonho de ver o seu filho se tornar doutor. Este homem investiu muito na educação de Lutero. Desde cedo, ele estudou e dominou, por exemplo, o latim, se tornou professor de artes e entrou na faculdade de Direito, que era o sonho do seu pai, ver o seu filho ser um mestre do direito, um grande advogado. Porém, no ano de 1505, enquanto Martim Lutero estava montado no seu cavalo, indo para a sua faculdade de Direito, o que aconteceu? Aconteceu uma chuva, uma tempestade terrível. Um raio caiu ali perto de Lutero e de seu cavalo. Lutero caiu do cavalo e ali ele pensou que ia morrer. Então, católico que era, ele fez uma promessa para Santa Ana: se eu sobreviver a essa tempestade, eu vou largar a faculdade de Direito e eu vou me dedicar à vida religiosa. Eu vou me tornar um monge. E então, ele sobreviveu àquela chuva e ele cumpriu a sua promessa. No ano de 1505, ele entrou para o mosteiro e se tornou um monge agostiniano. E ele se tornou um dos monges agostinianos mais dedicados que havia. Ele era um homem que orava dia e noite, se penitenciava, porque ele acreditava que assim ele alcançaria o perdão dos seus pecados, E ele começou a ler e estudar muito a palavra do Senhor. Então, ele se tornou, no ano de 1512, um mestre.
Ele recebeu, né, o título de doutor em teologia, e a partir de então ele passou a ensinar, né, alguns livros da Bíblia no qual ele era especialista, como o livro de Salmos, livros de Romanos, livros de Gálatas e o livro dos Hebreus. Enquanto ainda era um monge, Lutero fez uma visita à cidade de Roma, e quando ele chegou lá, ele ficou perplexo com a comercialização da fé que acontecia ali na capital, na cidade sagrada, da onde o bispo de Roma, o Papa, governava e comandava toda a cristandade. Ele dizia que as relíquias, né, que eram veneradas por aquelas pessoas que pagavam, né, muitas pessoas pobres, camponeses, gastavam todo o seu dinheiro, né, para venerar relíquias, para comprar algumas delas, né, com a promessa de que fazendo isso, né, seriam perdoados pelos seus pecados. Toda aquela situação deixou ele perplexo, e não somente as relíquias, mas também a depravação moral dos clérigos, dos monges e dos padres. Ele dizia que existia inclusive bordéis e prostíbulos específicos para clérigos, e isso começou a abalar e a trazer no seu coração sérios questionamentos quanto à autoridade da Sé romana e inclusive da figura do Papa. Porém, nenhum desses eventos que eu disse agora impactou tanto a vida de Lutero como a experiência da Torre, que aconteceu no ano de 1513, quando Lutero estava lendo o livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ao ler esse texto, Lutero lhe chegou à compreensão de que a salvação ela não é fruto de nossos próprios méritos. Muito pelo contrário, cabe a nós apenas crer no Senhor Jesus. E então o Senhor, nosso Deus, nos declara justos e justificados pela obra de Jesus Cristo. Portanto, a justiça de Deus não é um meio pelo qual o Senhor condena pecadores ao inferno, e sim um meio pelo qual graciosamente o Senhor concede salvação a todos que creem em Jesus. Essa nova compreensão dada pelo Espírito Santo de Deus a Lutero transformou a sua vida, e ele disse que os seus olhos foram abertos, escamas caíram de seus olhos, e foi como uma experiência de ver os portões celestiais se abrindo perante Lutero. A partir de agora, sua concepção de Deus e do Senhor Jesus eram completamente diferentes. A partir de então, ele de fato se apaixonou pelo Deus da Bíblia e começou a ensinar e a pregar sobre esse Deus cada vez com mais entusiasmos. E a cada vez que ele pregava a palavra do Senhor, tanto na igreja de Wittenberg, e quanto mais ele ensinava a palavra do Senhor na faculdade, né, para os teólogos, né, as suas turmas, os seus alunos, ele disse em suas próprias palavras que à medida que ele ensinava e estudava a palavra, o papismo ia descolando do seu coração, e ele ia ficando cada vez mais distante da teologia católica romana. Porém, um evento final e derradeiro ainda estava para acontecer, para que então Lutero se levantasse como reformador que nós conhecemos. E isso aconteceu no ano de 1517, quando o Papa Leão X tinha a intenção de construir uma nova Basílica de São Pedro. E para levantar os custos dessa construção, né, gigantesca, ele comissionou um homem chamado, na verdade, um monge chamado Johann Tetzel, para percorrer todas as cidades alemãs para vender indulgências e assim financiar essa construção. E então aquele homem utilizava de meios inescrupulosos para vender essas indulgências. Ele cantava inclusive aquela musiquinha, famosa musiquinha, que quando, né, o som, né, da moeda
no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. E ele cantava musiquinhas fazendo essas rimas, relacionando a salvação das pessoas, né, a compras em dinheiro das indulgências que ele vendia. E as indulgências eram papéis, eram documentos assinados pelo Papa, garantindo perdão de pecados para quem comprasse aqueles documentos. Havia inclusive algumas indulgências absurdamente caras que esse Johann Tetzel vendia, garantindo para os seus compradores perdão irrestrito dos pecados, tanto dos pecados que cometeu no passado como os pecados que ele cometeria no futuro. Ele chegou a dizer o absurdo que se a pessoa comprasse aquela indulgência caríssima, pagando à vista, ela seria absolvida de todos os pecados, mesmo que um destes pecados tivesse sido abusar da própria mãe de Deus. Veja a que ponto Johann Tetzel chegou para vender aqueles documentos, para vender aquelas indulgências. Quando Martim Lutero tomou conhecimento disso, ele ficou enfurecido. E então ele escreveu aquilo que nós conhecemos como as 95 teses, convocando teólogos católicos a debater com ele nas escrituras sagradas, né, se aquela prática era uma prática bíblica ou herética. E ele fez o seguinte: escreveu as 95 teses, né, e pregou-as na porta da igreja do castelo de Wittenberg. A partir de então, nada mais seria como antes. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Nascia ali o movimento que a gente conhece como a Reforma Protestante. Então Martim Lutero debateu com diversos padres, com diversas autoridades, com diversos teólogos a respeito da autoridade da palavra do Senhor, criticando, né, a decadência moral da igreja, criticando a decadência moral do papado. Ele inclusive dizia nessas 95 teses: olha, esses papéis não valem de absolutamente nada. Se uma pessoa vê um irmão passando necessidade e compra um papel desse, uma indulgência dessa, ela não está comprando o favor de Deus e o perdão de seus pecados, e sim, ela está comprando a ira de Deus para cima da sua vida. Ele dizia inclusive nessas 95 teses o seguinte, né? Se o Papa tem realmente esse poder de absolver os pecados de uma pessoa, ele deveria fazer isso por amor e não com o intuito de arrecadar dinheiro. E toda essa postura de Lutero de confrontamento com aquelas terríveis práticas trouxeram a ira do Papa e da Igreja Católica para cima dele. Ele foi convocado a dar explicações a respeito daqueles ensinos, né? Ele foi inclusive, né, obrigado a renunciar aos seus ensinos para que ele não fosse excomungado e declarado como herege. E o que Lutero fez? No ano de 1519, ele simplesmente queimou a bula papal em praça pública, aquele documento escrito pelo Papa que obrigava ele, né, a retirar as declarações que ele estava fazendo da Igreja e do Papa. E no ano de 1520 acontece aquilo que a gente conhece como a Dieta de Worms, quando Lutero ele foi convocado para prestar esclarecimento e se defender da acusação de herésia que estava sobre ele diante de autoridades da Igreja, de arcebispos da Igreja e do próprio imperador do Sacro Império Romano Germânico. E nesta data, Lutero ele disse o seguinte: após explicar e prestar os seus argumentos embasados nas Escrituras, né, mesmo assim ele foi forçado, ele foi obrigado a renunciar aquilo que ele havia dito para que ele não fosse condenado como herege. E então, cheio de coragem, cheio pelo Espírito, ele disse o seguinte: não é correto nem aconselhável alguém agir contra a sua própria consciência. A minha consciência está cativa às Escrituras sagradas, e a menos que alguém me convença, usando a palavra de Deus, que as minhas doutrinas e os meus ensinos estão errados, eu não vou renunciar sequer uma palavra daquelas que eu disse.
Saindo daquela reunião, daquela dieta de Worms, então Martim Lutero estava condenado à morte e ele foi sequestrado no caminho de volta para casa. Com certeza ele pensou que seria o seu fim, porém quem o sequestrou era um aliado, era o príncipe da Saxônia, Frederico o Sábio, que o escondeu no castelo de Wartburg, onde as pessoas pensavam que Lutero estava morto, ele estava lá escondido, traduzindo o Novo Testamento para o alemão. E então, um ano depois, ele concluiu aquela tradução daquele Novo Testamento e, protegido pelo príncipe da Saxônia, ele começou a pregar a palavra do Senhor, enfatizando cada vez mais a graça de Deus e a obra do Senhor Jesus Cristo, confrontando as práticas e a teologia decadente da igreja da sua época. Nascia então a igreja luterana. E então aquele pavio que tinha sido acendido séculos atrás, milênios atrás, pelos valdenses, pelos pré-reformadores, por John Wycliffe na Inglaterra, por Jan Hus na Boêmia, por Jerome Savonarola na Itália. Aquela chama não podia mais ser apagada. Então a reforma protestante cresceu, se espalhou por toda a Alemanha, pela Suíça, pela Inglaterra, pela Holanda, pela Suécia, Dinamarca, Noruega, e ela atingiu o mundo inteiro, chegando até nós. Esse foi um grande resumo da história da Reforma Protestante que eu fiz para vocês. Existem muitas histórias envolvidas na Reforma Protestante, mas a gente quis contar para vocês como que a Reforma começou. E agora eu queria concluir essa grande história com a ajuda dos nossos jovens, falando sobre a teologia da Reforma Protestante, que é aquilo que nós conhecemos como os 5 solas. Os 5 somentes são os princípios básicos de toda a pregação e ensino dos reformadores. Estes 5 solas, os 5 somentes, eles são compostos pelo sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo gloria, a Deus somente a glória. Nós vamos começar falando do sola Escritura, e quem vai falar deste sola para nós são as meninas, a Clara e a Stephanie. De um projeto que chama 5 Solas, e eu vim falar um pouco mais sobre sola Escritura, que significa somente a Escritura. O somente a Escritura, que indica inspiração, autoridade e suficiência, significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Os reformadores que acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende de testemunho de qualquer pessoa ou mesmo da igreja, mas unicamente do autor das Escrituras, que é Deus. Somente as Escrituras são capazes de nos mostrar o que é certo e o que é errado perante Deus. Por mais que não tenha sido ele realmente que escreveu, foi ele quem mostrou todas essas palavras para as pessoas que escreveram. Devemos ter sede da palavra, devemos ter sede das Escrituras, pois a partir dela somente podemos chegar mais perto de Cristo. Somente lá a gente consegue ver a respeito do amor de Deus por nós. Somente nas Escrituras conseguimos ver o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer, e lá a gente consegue entender tudo o que vai nos aproximar de Deus. A palavra nos aproxima de Deus. Muito bom! Agora nós vamos falar do segundo sola, sola gratia, somente a graça. Quem vai explicar ele para nós é o Diego. Hoje eu vou falar sobre um dos cinco solas, e eu vou falar sobre sola gratia. A sola gratia significa somente a graça, e basicamente
sola gratia significa que nós só podemos ser salvos da ira de Deus pela sua graça. A graça de Deus é algo que é muito citado na Bíblia. Em João 1,16 está escrito: todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. E uma das últimas palavras também, em Apocalipse 22:21, é: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, graça é algo que é muito falado na Bíblia. E, de fato, nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. Nenhum ato humano vai garantir que você seja salvo por Deus. Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica, ela dizia que você precisava fazer certas coisas e não pecar para garantir a salvação. Caso você pecasse ou não fizesse certos atos, você ia pagar um tempo, depois da sua morte você ia pagar um tempo, uma dívida no purgatório. E os protestantes falaram que isso não era verdade. E disseram que isso não estava na Bíblia. E o que realmente estava escrito na Bíblia era que nós precisávamos crer na palavra e em Deus. E assim nós seríamos salvos. E isso mostra como a Igreja Católica ela tinha muita influência na época, porque ela era a única igreja. Então, a igreja ela fazia você fazer certas coisas, por exemplo, dar dinheiro por menos dívidas após a vida, por exemplo, e você passava menos tempo no purgatório, e isso era por causa da influência que ela tinha. Só que não era verdade. Até o homem mais maligno do mundo poderia ser salvo por Deus se ele quisesse. Então, sola gratia foi uma das formas que os protestantes refutaram a Igreja Católica. Agora a Amanda vai nos explicar melhor o que é o sola fide, somente a fé. A paz do Senhor. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o sola fé, que existem 5 solas, e eu vou falar sobre o sola fé. E existem algumas concepções do que é a fé. E muita gente acha que a fé é tipo uma forma de espiritualidade. Para outros significa ter algo bom, tipo confiar que algo bom vai acontecer e acontece, sim. Mas a fé bíblica não é isso. A fé bíblica é você crer que existe um Deus e que você não precisa ver ele para crer que ele existe. É exatamente isso a fé, é você crer no que não se vê. É você crer que existe um Deus que tá aqui, que tá do seu lado, que te guarda, que te sustenta e que deu o seu filho por você. E você não precisa ver ele para saber que ele fez essas coisas por você. E é exatamente isso a fé, você não vê, mas você crê. E às vezes eu sei que é difícil, mas nós precisamos procurar a força. E a força que a gente precisa é você lendo a Bíblia, porque na Bíblia fala muito sobre a fé, fala muito sobre Jesus, fala tudo. A Bíblia é o que Deus deixou para nós. A Bíblia, tudo que você quiser encontrar sobre Deus está na Bíblia. É a oração para você ser íntimo de Deus, para você estar com Ele. E é isso, a fé é você crer no que não se vê.
O quarto sola que nós queremos abordar é o Solus Christus, somente Cristo. E quem vai falar mais sobre esse princípio da reforma para nós é a Janes. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim gravar o vídeo trazendo o devocional da semana para vocês. E bom, o devocional dessa semana vai ser diferente, relacionado com o dia da Reforma Protestante, que foi dia 31, neste sábado. E, bom, entre os 5 temas da Reforma Protestante, para mim foi escolhido o tema Somente a Cristo. E eu encontrei um versículo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler primeiro a primeira parte desse texto, depois a segunda. A primeira parte diz assim: Nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Bom, o que eu entendo pela essa primeira parte é que se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, nós não teríamos a salvação nos dias de hoje. Já a segunda parte diz assim: Não há outra maneira de entrar na presença de Deus a não ser por meio de Cristo somente. Bom, como já diz a última palavra, somente. Então a nossa única fonte de salvação para chegar até Deus é fazendo o nosso papel aqui na Terra e obedecendo suas palavras. E para concluir esse estudo, quem vai falar para nós sobre o Soli Deo Gloria é o nosso querido Gustavo. A paz do Senhor a todos. Vou falar um pouco sobre o Soli Deo Gloria, que significa só a Deus a glória. Devemos glorificar a Deus porque Ele é capaz de coisas inexplicáveis, né? Ele é capaz de fazer milagres, entre muitas coisas. Mas o principal motivo da gente glorificá-lo é porque Ele foi a nossa salvação. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar nisso. Como Ele foi a nossa salvação, a gente tem que deixar um legado para Ele, né? Como se fosse um legado. Temos que trabalhar da melhor forma por Ele, ser a melhor pessoa possível por Ele, tudo para glorificá-lo. Então, essa é a importância de glorificar a Deus, porque Ele foi a nossa salvação. Ele foi o responsável para a gente estar aqui hoje em dia, né? Pois bem, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre a Reforma Protestante. E eu queria dizer para vocês que a Reforma Protestante, ela não é uma história sobre heróis e vilões. Muito pelo contrário, os nossos grandes representantes na Reforma Protestante, os pré-reformadores e os reformadores, eram homens comuns, cheios de falhas, cheios de defeitos, assim como eu e como você. E o que eles principalmente nos ensinam através dessa grande história é que existe uma causa muito maior do que nós, muito maior de qualquer um de nós, pelo qual vale a pena brigar, pelo qual vale a pena lutar, pelo qual vale a pena dar a sua própria vida, que é a causa do Evangelho, essa boa notícia, essa boa nova de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou no terceiro dia, nos dando direito a fazer parte da família de Deus e a ser salvos na redenção eterna, para morar eternamente com o Senhor. Essa boa nova, ela deve ser pregada, essa boa nova, ela deve ser ensinada. Devemos dizer ao mundo inteiro que a salvação é de graça e somente pela graça nós podemos alcançá-la. E eu termino com o versículo de Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus abençoe a sua vida. Viva a Reforma!